Seguimos com o nosso estudo nessa Semana Santa e hoje vamos ler a passagem que traz a oração de Jesus antes da sua crucificação. Vamos ver o que Jesus pede em suas palavras a Deus e também refletir: será que Deus é tão carrasco assim que mandaria o seu Filho unigênito para a morte? Vamos entender um pouco mais sobre isso ao lermos a passagem que está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 17, versículos de 1 ao 8, é a oração sacerdotal de Jesus. Vamos à leitura dessas belas palavras de Jesus em seu Evangelho, essa prece magnífica do Cristo que João registrou. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Bom, é linda essa prece. Ela merece ser lida na íntegra, mas pelo pouco tempo que nós temos aqui nestes vídeos, a gente acaba não conseguindo. Só que eu sugiro você parar e ler. Pode até parar esse vídeo agora mesmo e ler a prece como um todo, porque é simplesmente magnífica o pedido e a oração que Jesus faz a Deus nesse momento de grande angústia que não só Jesus está passando, mas a humanidade está dando início. Então, assim, é uma coisa muito impactante espiritualmente falando. E a prece de Jesus demonstra para a gente exatamente o valor que ele dá à oração e como ela funciona como um diálogo. Porque nessa mesma passagem que está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 42 a 44, vemos ali que na prece do Cristo no Getsemane, que seria a oração sacerdotal, ela é respondida. Inclusive, é um momento muito lembrado durante a Semana Santa, porque é exatamente quando o Cristo pede a Deus para que, se for da vontade dele, seja retirado o cálice da angústia, do sofrimento. E como resposta, temos ali a descida de um anjo para confortar o coração do Cristo. E é lindo esse momento. É realmente muito bonito de se ver ao ler o Evangelho de Jesus, porque vemos ali uma parceria dos anjos, dos espíritos de luz, com a missão do Cristo, como sua divina falange, que respondem às ordens que ele dá, porque ele é o supremo governante do planeta Terra. Então, essas almas de Deus, essas almas de luz estão ao lado do Cristo, lhe auxiliando na sua missão. E nós queremos fazer parte disso, queremos fazer parte desse grupo de espíritos que se dedicam a Jesus e estão ali com ele nos momentos de angústia, de sofrimento, mas também nos momentos de felicidade, de conquista, de glória, que
em resumo, a prece do Cristo vai muito além do cálice do sofrimento. É exatamente pela glorificação dele. Nesta prece registrada por João Evangelista, nós vemos o motivo da sua glorificação. Já naquela registrada por Lucas, vemos assim a autoridade de Jesus em ser glorificado. Como assim? Seria talvez uma contradição, porque uma mostra Jesus em angústia, orando, e a outra já mostra uma prece magnífica, longa, do Cristo ali, conversando de uma forma bem aberta com Deus e fazendo um pedido sem igual? Não, na verdade não seria uma contradição. É exatamente a confirmação de que Jesus entrega literalmente a vida dele a Deus, como vimos no seu Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Jesus está falando ali que ele tem autoridade sobre a sua vida, e é exatamente por ter essa autoridade que Deus o ama, porque ele tem autoridade em entregar e reaver a vida dele. E é o que estamos estudando com toda essa questão que envolve a Semana Santa, com a crucificação e a ressurreição de Jesus. Agora, seria a vontade de Deus exatamente promover a morte do seu filho unigênito quando ele salvou e protegeu o filho de Abraão, isso é, Isaque? Claro que não. Claro que não, porque Deus não quer a morte do seu filho unigênito. Jesus mesmo nos revela em seu Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículos de 28 e 29 e de 39 a 44, exatamente isso, a sua missão e a sua relação com Deus, quando ele nos fala: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E mais adiante, no versículo 39 a 44, que vemos: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha só que jogada inteligentíssima de Jesus aqui contra os escribas e fariseus, que foram os responsáveis por promover a crucificação de Jesus aqui na terra, conjuntamente com toda a humanidade alienada e perdida, que acabaram favorecendo assim esse acontecimento da crucificação de Jesus. Então, o que o Cristo continua falando aqui? Se Deus fosse de fato vosso Pai, claro que em resposta ao que eles disseram, quando ficaram assim atordoados, nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Então Jesus responde: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nossa, que tapa na cara que Jesus deu nesse pessoal, não é mesmo? Porque pensa só, ele logo falou: vocês são do diabo, vocês estão promovendo a mentira, estão sendo homicidas. Isso a gente percebe ao estudar o Evangelho, porque de fato, o que os escribas e fariseus eles prometem fazer? É manter e fazer com que a Escritura seja praticada. Só que eles mesmos estão indo contra a Escritura, eles mesmos estão sendo contrários ao mandamento divino, porque eles estão promovendo a morte, eles estão fazendo o que Caim fez contra Abel. Então é isso que Jesus está falando: vocês não são filhos de Abraão, porque nem mesmo Abraão sacrificou o seu filho. Ele, inclusive, durante o período do teste que Abraão passou, ele fala a Isaque, quando Isaque pergunta: cadê o cordeiro para podermos fazer o sacrifício, que era de costume da época? Abraão responde: Deus proverá. E aqui estão fazendo o que, na verdade, Caim fez. Caim fez o quê? Matou o irmão. E é exatamente o que eles estavam promovendo. E que promoveram, porque tivemos a crucificação de Jesus.
E aí fica aquela questão de que a gente pode muito bem refletir, estamos falando sobre isso, só que então Jesus foi crucificado. Então Deus, ele entregou seu filho unigênito à morte. Não, não entregou. Isso não tem lógica. Acabamos de falar. Como é que Deus protegeu Isaque da tentativa de Abraão de matar ele, mas não protegeu o seu filho unigênito? E aí é que está o porém. Deus cumpriu com o pedido de Jesus. Porque o que vemos é exatamente a tensão entre Deus e Jesus cumprirem com o seu propósito e a humanidade, na sua ignorância, querendo impedir isso, querendo trabalhar contra isso. Por quê? A crucificação não foi um ato de Deus, mas a ressurreição, sim. Esse foi um ato de Deus. E como vemos, é nela que está a glorificação de Jesus e a demonstração do amor de Deus para com seu Filho unigênito, porque Deus atendeu exatamente o pedido de Jesus conforme está na sua prece, e que lemos no capítulo 17, versículos 2 e 3. O que o Cristo pede aqui? Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, o pedido de Jesus para Deus é que fosse revelada a vida eterna. Porque eles sabiam que, de acordo com as Escrituras, a crucificação viria a acontecer devido à ignorância espiritual humana de não aceitar e não querer ter a verdade de Deus ali com eles, de negarem a luz, como está no próprio Evangelho de Jesus segundo João, quando vemos desde o princípio ali em Gênesis. É negada a luz, as trevas estão negando a luz que o Cristo veio trazer, que o Cristo é. E como artifício para poderem impedir que a luz seja apresentada, seja exaltada, seja ali revelada, eles acreditam que é matando que vão conseguir fazer isso, que é promovendo a morte que vão conseguir fazer isso. Assim como Caim fez, tentando impedir que a luz de Abel fosse ali exaltada. Só que então Jesus responde com o quê? Com a ressurreição. Mostra que o último inimigo a ser vencido, que é a morte, conforme Paulo apóstolo fala, Jesus venceu. Não tem como impedir que a luz de Deus seja manifesta no mundo. E aí é que está a sua glória, aí é que está a sua glorificação. A crucificação não foi uma obra divina, foi uma obra humana contra a obra de Deus. Só que ela, sendo superior, venceu a morte com a ressurreição de Jesus. Então, vejam a glória disso. Literalmente, a glória desse momento e da prece do Cristo. Ela foi atendida. Isso nos mostra que até mesmo a prece, após a morte, ela continua sendo atendida. E é essa força da conversa com Deus, desse diálogo que Jesus nos mostra que é possível ter com Deus e que ele teve. A prece é sim atendida. E Deus não é carrasco. Ele não promoveu e levou o seu filho à morte para ser sacrificado. Não, Jesus é que escolheu passar por isso. Ele é que se colocou nessa condição exatamente para revelar para nós a grandeza divina. É aí que está o seu amor, é aí que está a sua dedicação, o seu sacrifício a nós, para sairmos finalmente da maldita ignorância espiritual que a gente acaba tendo, da falsa ideia de que é causando a destruição do outro que nós vamos conseguir alguma coisa. Jesus se sacrificou por nós para podermos ver a grandeza divina. E aí o sentido profético dessa passagem é exatamente o cumprimento da palavra de Deus, é exatamente a encarnação da palavra de Deus, desde a Gênesis até o Apocalipse. Quando ali na Gênesis vemos a queda espiritual do ser humano e depois é prometido com Davi a vinda do Messias e o reino divino eterno que ele viria a promover. E no Apocalipse encontramos exatamente isso no final, quando assim Jesus revela para nós que está chegando para estabelecer o reino de Deus na terra. Veja, tudo está conectado para a glória de Deus, para a glorificação do
Cristo na implementação do divino reinado aqui na Terra. Gente, é de uma grandeza espiritual gigantesca, porque entender que a morte foi vencida e que existe uma vida eterna é entender que este mundo apenas serve para a nossa progressão espiritual e só vamos progredir se nos voltarmos a Jesus, que é um com Deus. E então entramos na questão da nossa prática. Como já temos visto, a nossa prática deve ser ligada, intrinsecamente conectada à verdade de Deus, porque é essa verdade que nos liberta. E quando assim nos libertamos espiritualmente da queda que tivemos desde o começo do planeta Terra, ali com a narrativa em Gênesis, nós assim vamos nos colocar numa condição espiritual onde o processo de reencarnação não é mais obrigatório, passa a ser uma escolha. E aí nós vamos ter a liberdade espiritual de, com Cristo, escolher continuar implementando os seus divinos planos aqui na Terra, participando assim de toda a ação que ele promove e que está presente no Apocalipse e, inclusive, demonstra ali também essa liberdade que Jesus dá àqueles que guardam as palavras deste livro da Bíblia Sagrada, o último livro da Bíblia Sagrada, e assim colocam em prática. É literalmente a vivência, a busca por também encarnarmos aquilo que Jesus nos ensina. O que está no seu Apocalipse, capítulo 22, versículo 7? Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Bem, que possamos fazer isso, que possamos encontrar os meios e modos para também fazermos parte dos divinos planos de Jesus aqui na Terra, na preparação dos caminhos para a sua volta triunfal com poder e grande glória, estabelecendo assim o reino de Deus na Terra e mudando todo esse cenário de tristeza, angústia, sofrimento que enfrentamos e que vemos aqui no mundo. Jesus volta não mais para ser crucificado, mas sim para reinar, governar o planeta Terra em direção a Deus, conforme tem feito com todo o seu esforço, toda a sua autoridade, todo o seu poder, enfrentando assim a ignorância espiritual, enfrentando assim a vontade humana destruidora, matadora de si mesmo, promotora da morte, da crucificação, do ódio, da destruição, achando que dessa forma consegue impedir que Deus faça sua vontade ser estabelecida na terra. Só que Jesus nos mostra o contrário, nos mostra que Deus glorifica a sua criação com a vida eterna, conforme Jesus nos revelou quando assim ressuscitou. E essa é a grande mensagem da Semana Santa, esse é o poder que transforma as vidas, que faz com que os cristãos se movimentem, vão para frente e trabalhem em prol do reino de Deus aqui na Terra. Que possamos fazer parte deste grupo, fazer parte deste movimento ecumênico universal que promove assim o amor e a paz de Deus. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar os seus comentários também e juntos continuarmos nessa busca para viver a paz de Deus diariamente, não só em nossa vida e em nosso coração, mas também no mundo.